Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Um olá especial aí para os alunos do CPM Juazeiro. Na tarde de hoje nós tivemos uma aula sobre mudanças de fase. E a gente fez uma aula aqui para quem perdeu e para você que acompanhou a aula, mas ficou aí voando, tá certo? Não tem problema. Eu fiz uma aula aqui, um resumo da aula, que tenho certeza que se você prestar atenção, você vai conseguir entender e aqueles que já entenderam vão conseguir ainda mais consolidar o que foi aprendido na tarde de hoje, tá certo? Então, como eu disse, o tema da aula de hoje foi mudança de fase. Esse foi o tema. Tá lá no capítulo 5 do livro do Buongiorno, página 55. Tá certo? Você abre lá o seu livro do Buongiorno e encontra esse capítulo aqui. O capítulo 5, página 55, ele vai falar sobre as mudanças de fase. Como nós sabemos, na natureza, a matéria se apresenta de três formas, em três estados ou em três fases. Fases e estados. Você vai encontrar essas duas palavras, mas elas vão estar dizendo aí a mesma coisa, tá certo? Então, quais são essas fases ou quais são esses estados? Existe a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Diga comigo aí da sua casa, não tenha vergonha. Existe a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Professor, me dê um exemplo de um objeto na natureza, né, dotado de matéria que esteja um na fase líquida, um na fase sólida e um na fase gasosa? Digo sim, digo agora. Por exemplo, quando você olha para as rochas, elas são o quê? Sólidas. Então são objetos, são corpos dotados de massa que estão na fase sólida, tá certo? Professor, na fase líquida, aí é fácil demais. A maior parte do nosso planeta está coberto aí por água, e a água, na verdade, é uma substância ali, é um grande corpo, o oceano, né? O oceano como um todo, é um grande corpo de água, né? No caso, os oceanos de água salgada. Mas não tem problema, embora os nossos estudos aqui serão feitos em cima de substâncias puras, a gente vai fazer em cima de água pura e não em cima de água salgada. E se der tempo, no finalzinho eu te explico por que nossa prioridade aqui é estudar sempre os corpos feitos de substâncias puras e não de misturas. Beleza? Tranquilo, tranquilidade. Então, por exemplo, um corpo que esteja aí na natureza, na fase líquida, eu posso dar um exemplo aí dos grandes mananciais que estão aí pelo planeta como um todo, tá certo? Professor, me diga alguma coisa aí que esteja na fase gasosa. Ora, nós nesse momento aqui estamos respirando ar e esse ar ele pertence à atmosfera terrestre, que é um grande corpo gasoso aí que recobre, que é um cobertor gasoso que cobre aí todo o nosso planeta. Então, só de cara aqui, sem pensar muito, eu já te dei um exemplo, no caso 3 exemplos, um exemplo de cada objeto, de cada corpo que está aí na natureza, um na fase sólida, um na fase líquida, um na fase gasosa. Agora, se você não sabia do que a gente estava falando, tenho certeza que você já se localizou e você já sabe quais são, ou pelo menos você já consegue associar quando eu falar em fase sólida, fase líquida ou fase gasosa, ou ainda estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. Quando eu colocar isso daqui quando eu colocar essas palavras sólida, líquida e gasosa no masculino, é porque eu estou usando, ao invés de fase, eu estou usando estado, mas como eu já disse, são sinônimos, tá certo? Professor, me dê características da fase sólida, características da fase líquida e características da fase gasosa. Vou fazer mais. Além de dar as características, eu vou dar as características do que acontece lá no mundo atômico, lá no mundo molecular. Se a gente pudesse colocar um mega microscópio, né? Um microscópio muito potente e pudesse enxergar a estrutura da matéria, o que é que a gente iria enxergar, e, por exemplo, dentro de um corpo sólido? Nós iríamos observar que a forma com que as moléculas que compõem os corpos sólidos, a forma com que essas moléculas se relacionam, elas se relacionam de uma forma que as forças de atração entre as moléculas são maiores do que a força de repulsão. Esse Fa aqui está simbolizando a força de atração. Então a força de atração entre as moléculas em um corpo sólido é maior do que a força de repulsão. Como assim, professor? Lá no mundo atômico também tem forças de atração e forças de repulsão? Com certeza, se tem um lugar que você vai achar aí
pessoas, entes que se querem e entes que se detestam, é no mundo subatômico, né? É no mundo atômico, melhor dizendo. Então você vai encontrar aí, por exemplo, pelo princípio da atração e repulsão, algumas moléculas, se elas tiverem na sua periferia ali cargas de sinais iguais, elas tendem a se repelir. Se elas tiverem na sua periferia, por outro lado, cargas de sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Porém, não fique preocupado com isso nesse momento agora com isso, porque esse princípio da atração e repulsão vai ser um princípio que você vai estudar lá no terceiro ano, tá certo? Então, com certeza, daqui a alguns meses, você aí, aluno do segundo ano, vai estar lá no terceiro ano e vai dizer, bem que o professor falou que a gente ia falar sobre isso, sobre essa interação lá das partículas do mundo atômico. No caso aqui eu estou falando das moléculas. Legal? Então, um corpo sólido, ele tem as forças de atração lá no um corpo sólido, ele tem lá na sua estrutura molecular forças de atração maiores do que as forças de repulsão. Professor, não acredito não nisso que o senhor falou aí, que as forças de atração são maiores. Pode acreditar, meu amigo, pode acreditar, meu pequeno gafanhoto. Tá vendo esse giz? Ele é um pequeno corpo sólido. Você percebe que as moléculas que formam esse giz, elas querem estar juntas, né? Tanto é que a gente tenta aqui separar, né? Quando eu pego num ponto e no outro aqui, eu estou tentando separar esse giz, estou fazendo tração aqui, ó, a quantidade de força que eu tive que fazer para quebrar as ligações moleculares existentes aqui nesse giz. Quando você quebra um corpo sólido, o que você está quebrando de maneira, se você pudesse enxergar, né, com um microscópio muito poderoso, o que você está quebrando aqui, ó, são as ligações moleculares claro, das partículas que compõem esse corpo sólido. No caso, esse o giz. Então perceba que as forças de atração são maiores do que as forças de repulsão. Num corpo sólido, as moléculas elas estão ligadas, né? Ligadas através claro, de ligações moleculares. Bom, como você já deve imaginar, um corpo sólido ele tem forma definida. Como assim, professor, um corpo sólido tem forma definida? Vou dar novamente o exemplo de um giz. Ó. Veja, ele tem a forma dele definida. Eu estou pegando aqui, eu coloco de um lado, do outro, eu giro, eu jogo para cima e ele continua com a mesma forma. Ele tem uma forma definida, certo? Diferente do que a gente vai ver os corpos gasosos e os corpos líquidos. Esses não têm forma definida. A forma desses corpos, quem diz é o recipiente que os contém. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, corpos sólidos, corpos na fase sólida, corpos no estado sólido. Eles têm a força de atração das moléculas é maior do que a força de repulsão que existe lá no mundo molecular. O corpo sólido sempre tem uma forma definida e as moléculas desses corpos têm baixo grau de liberdade molecular. Se você pudesse ver, se você pudesse enxergar as moléculas de um corpo sólido, o que você ia ver que as moléculas dos corpos sólidos, elas estão ali ocupando lugar na estrutura e elas não podem abandonar esse lugar. Elas podem até se mexer um pouco, mas não podem abandonar o seu lugar na estrutura, tá bom? Porque moléculas que fazem parte de corpos na fase sólida, essas moléculas têm baixo grau de liberdade. Vamos falar agora de corpos na fase líquida. Como são os corpos na fase líquida? Na fase líquida você vai perceber que a força de atração que existe entre as moléculas, que compõem ali um corpo líquido, você vai perceber que a força de atração que compõe o corpo líquido, a força de atração é igual à força de repulsão. Como assim? Se você for pegar um corpo líquido, imagina que você tem aí uma vasilha grande com água, uma vasilha grande. Por exemplo, uma bacia grande que você já viu alguém colocar lá roupa de molho. Imagina aquela bacia ali. É muito fácil você chegar lá e retirar um pouco daquela água. É muito simples, é muito fácil. Você não vai encontrar resistência por parte do corpo para que você retire a água. Do mesmo jeito, você não encontra resistência para você repor essa água. Por quê? Porque as forças de atração são iguais às forças de repulsão. Ou seja, é como se as moléculas que compõem os corpos líquidos,
elas são moléculas praticamente independentes. Se a molécula quiser ficar nesse lugar, ela fica. Se ela quiser sair, ela sai, tá bom? Se a molécula quiser ocupar um determinado lugar, ela ocupa. Se ela não quiser, se por algum motivo ela for retirada, não tem problema. O corpo líquido não vai apresentar aí grande dificuldade para você retirar uma amostra de um corpo líquido. Beleza? E o que mais, professor? Como eu falei agora há pouco, ó, ele não tem forma definida. O corpo líquido não tem forma definida. A forma de um corpo líquido, quem dá é o recipiente que o contém. Dessa maneira, se você tem ali 1 litro de água, se você coloca numa vasilha quadrada, cúbica, ela vai tomar, esse corpo de 1 litro de água vai se tornar cúbico. Se você coloca numa vasilha de forma cilíndrica, esse corpo de água vai tomar forma cilíndrica. Porque corpos líquidos, a forma deles é a forma do reservatório, é a forma do recipiente que o contém. Você já deve ter percebido isso. E o que é que acontece? Diferente ó, do corpo sólido, as partículas, as moléculas dos corpos líquidos, elas têm alto grau de liberdade. E a mesma coisa a gente pode dizer dos corpos na fase gasosa, tá certo? Vamos logo aqui para a fase gasosa. Qual é a diferença? Qual é a diferença da fase líquida para gasosa? Existe uma única diferença. Ó, veja, vamos falar primeiro das semelhanças. Como eu já falei aqui embaixo, ó, as moléculas de um corpo na fase gasosa têm alto grau de liberdade. A forma de um corpo gasoso é a forma do recipiente que o contém. E a diferença está aqui, ó. Enquanto as forças de atração são iguais às forças de repulsão, lá no mundo molecular, lá nas moléculas que compõem o corpo, aqui na fase gasosa, a força de repulsão é maior do que a força de atração. Você já tentou encher uma bexiga, assim, com ar, né? Soprando, já tentou encher uma bexiga? Você já viu a dificuldade que você encontra para colocar ar dentro de uma bexiga? É porque as moléculas que compõem o ar, no caso aqui o ar atmosférico, elas não querem ficar confinadas. Elas têm a força de repulsão entre essas moléculas é muito grande. Então essas moléculas elas querem ficar de fato uma afastada da outra. Quanto mais afastada, melhor. Por quê, professor? Porque as forças de repulsão em corpos gasosos são maiores do que as forças de atração. É tanto que existem máquinas para fazer esse trabalho, de tão extenuante, de tão cansativo que é esse trabalho. Você já deve ter visto uma máquina como essa, você vê muito nas borracharias. É uma máquina chamada compressor. O compressor ele usa um motor elétrico, muitas vezes um motor elétrico, às vezes um motor a combustão, mas a maioria das vezes um motor elétrico. E esse motor elétrico consegue succionar, puxar o ar da atmosfera e empurra, vai empurrando, fazendo força, gastando energia para tentar confinar esse ar dentro de um cilindro, né? Você já deve ter visto, é uma máquina que você tem uma polia assim, e geralmente aqui é o motor, aqui é o chamado compressor, que ele tem duas coisinhas, 2 cilindros, e tem um cilindro grande assim. Você já deve ter visto seu pai, seu irmão, seu responsável aí, né, sua mãe, que dirige aí na sua casa, você já deve ter visto alguém enchendo um pneu numa máquina como essa. Sai uma mangueirinha assim, onde você usa para encher pneu de carro, para encher balão, você usa para diversas coisas. Então essa máquina aqui, ela é utilizada justamente para poder encher, né, para poder confinar ar aqui dentro. Então existe um gasto de energia, né, para poder tirar o ar da atmosfera, que é um ar que está ali, as moléculas estão bem distantes umas das outras, para ele colocar uma aqui, ó, uma pertinho da outra. Elas têm a maior dificuldade, o gás tem a maior dificuldade de ficar, de ocupar pequenos espaços. O gás não gosta de ocupar pequenos espaços, o gás gosta mesmo de liberdade. Por quê? Porque as forças de repulsão lá nas moléculas desses corpos gasosos, as forças de repulsão são maiores do que as forças de atração, tá bom? Eles têm mais motivos para ficarem separados do que para ficar juntos.
Aqui eles têm a mesma quantidade de motivos para ficarem separados do que para ficar juntos. Estou fazendo analogia, né? E aqui eles sempre querem ficar juntos. E eles têm a maior dificuldade em ficar separados. Tá bom? Dito isso, eu quero aqui falar sobre mudança de fase. Aqui eu falei das fases. Ó. Tem fase sólida, líquida e gasosa. Mas é possível que um corpo mude de fase. É possível que um corpo que esteja na fase sólida, que ele se torne líquido. E também um corpo líquido que se torne gasoso. É possível também que um corpo gasoso se torne líquido e que um corpo líquido se torne sólido. Inclusive, tem nome para essas mudanças, né? Vamos falar dos nomes aqui, bem tranquilo. Ó. Se um corpo está na fase sólida, como esse giz, e ele se torna líquido, e ele muda para a fase líquida, o nome desse processo aqui é o processo de fusão. E muitos livros também chamam de liquefação. Por que, professor, liquefação? Porque é um sólido que está virando líquido. É a ação de virar líquido. Tá bom? Você vai encontrar alguns problemas assim. Tal coisa, um líquido, por exemplo, uma pedra de gelo, um corpo de gelo se liquefaz, por exemplo. Liquefaz você já sabe. Quando falar de liquefação, está falando de fusão, ou seja, era um corpo que estava na fase sólida e está se tornando líquido, beleza? Outra coisa, professor, e se estiver na fase líquida, estiver indo para a fase gasosa, como é que chama esse processo? O nome desse processo é vaporização. E você também deve conhecer ele como evaporação. É a mesma coisa. Evaporação. A água do café que você esquece lá, né? Você bota a água do café, vai fazer outra coisa, vai mexer no celular, deixa lá no fogo, quando pensar que não, cadê a água? Ah, eita, sumiu. Sumiu não. Ela evaporou. Ela estava na fase líquida e foi para a fase gasosa. Legal? Beleza. E o contrário, professor, tem condição de acontecer? Tem condição. Ó, se ele está na fase gasosa e vai para a fase líquida, o nome desse processo é condensação. É o que acontece, por exemplo, nas nuvens, né? Nas nuvens. A água, ela evapora dos corpos líquidos aqui, né? Dos mananciais, evapora. Chega lá em cima, ela encontra temperaturas mais baixas. Ela forma gotículas, ou seja, era vapor, gás, vapor, e vira líquido. E aí, como vira líquido, ela acaba chovendo, né? E se torna, ela acaba caindo em forma de chuva. O nome desse processo, quando um corpo gasoso se torna líquido, o nome desse processo é condensação. Legal? Qual é o nome, professor, do processo que se dá quando um corpo é líquido e se torna sólido? Por exemplo, quando você coloca lá um pouquinho de água naquelas bandejinhas de gelo para fazer gelo e bota lá na sua geladeira. Quando a água se torna gelo, né? Quando a água se torna gelo, como é que dá esse nome? Quando o líquido se torna sólido. O nome desse processo é solidificação. E se ele estiver falando de água, você também conhece como congelamento, né? Mas aqui só se for água. Não é verdade? Só se for água. Porque se for outro líquido, não é água. Por exemplo, professor, tem outro líquido que pode ficar sólido? Tem. Você já deve ter visto, por exemplo, pela televisão, até porque na nossa região aqui não tem, vulcões, né? Vulcões ativos. Eles ficam expelindo lava. Lava, na verdade, é rocha líquida. Rocha líquida. E aí essa rocha, quando ela esfria, ela se torna sólida. Não é verdade? Então o magma é a rocha na fase líquida. E quando ela esfria, quando ela perde temperatura, ela se torna sólida. Aí vira essa rocha magmática que a gente conhece. Tá certo? Você já deve ter estudado lá em geografia. Bom, existem também outros processos que vão direto. Ó, do sólido direto para o gasoso. Do sólido direto para o gasoso. Existe também do gasoso direto para o sólido. Esse nome desse processo, do sólido para o gasoso, é um processo chamado sublimação. Sublimação, você já deve ter ouvido falar nele, né? Sublimação é o processo que ocorre quando um corpo sólido ele vai direto para o gasoso. E quando o gasoso vai direto para o sólido,
é a ressublimação. Imagina, sublimação é quando o sólido vai direto para o gasoso. E a ressublimação é como se você engatasse uma ré. Ressublimação. Você vai voltar. Agora você vai do gasoso direto para o sólido. Tranquilo? Esse foi o tema da nossa aula de hoje. A gente estudou isso hoje na aula de hoje à tarde. E falamos também de calor sensível e calor latente. Anotem aí. Todo mundo já anotou? Com certeza dá um pause aí no vídeo. Anota direitinho. Esse é um resumo interessante. Embora eu já coloquei lá no grupo um resumo que Paloma fez aí. Paloma está acompanhando nossas aulas. Fez o resumo e postou aí para vocês, tá certo? Vamos lá. Você viu lá nas nossas aulas que calor é energia térmica em movimento. Não foi isso que você viu? A gente estudou, não foi? Se eu não me engano, foi no capítulo 2. A gente estudou, foi no capítulo 2 ou foi no capítulo 3? A gente já começou a estudar os conceitos de calor. Nós vimos que calor é energia térmica em movimento. E nós vimos também o que mais? Nós vimos que o calor ele só flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Dito isso, o que mais a gente pode falar sobre calor? Existem duas espécies de troca de calor, tá bom? Duas espécies de troca de calor que vão ser importantes para a mudança de fase. Essas duas trocas de calor, elas são importantes para a análise da troca de fase. Como assim? Por exemplo, o calor sensível, a troca de calor do tipo sensível, troca de calor do tipo calor sensível, vamos dizer assim, para você fazer uma associação mais assertiva. Troca de calor do tipo sensível é a quantidade de calor responsável pela variação da temperatura de um corpo. Imagina que você tem um corpo, imagina um corpo de água, e a água estava ali a 25 graus, e você forneceu uma quantidade de calor para esse corpo. Esse corpo recebeu calor, e você sabe que quando o corpo recebe calor, ele aumenta a sua temperatura. Digamos que sua temperatura saiu de 25 graus de troca de calor, fornece uma quantidade de calor responsável apenas por uma variação na temperatura. A água estava a 25 graus e foi para 75. Ela evaporou? Não, porque a água não evapora ao nível do mar, ela não evapora a 75 graus. Ela congelou? Também não. Veja que a água estava na fase líquida e permaneceu na fase líquida. Quando existe uma variação na temperatura, mas não existe mudança de fase, a gente diz que essa troca de calor envolveu um calor sensível. Essa troca de calor envolve aí apenas um calor sensível. Por que sensível? Porque ele é suficiente apenas para alterar ou para cima ou para baixo. Pode ser também, viu, gente? Às vezes você pega uma quantidade, enche as garrafas da geladeira, sua mãe, seu pai, sua tia, seu avó, seu irmão, diz, enche lá as garrafas da geladeira, tá tudo vazia. Aí você vai lá, coloca um pouquinho de água da torneira, eu já falei repetidas vezes, geralmente a água está em torno de 25 graus, ela sai da torneira, né? E aí você bota na geladeira, não no congelador, ali na parte da refrigeração comum mesmo. E aí a água deve ficar lá por volta de uns 8 a 10 graus. Então veja, ela estava em 25 graus, a geladeira retirou o calor desse corpo de água, dessa quantidade de água que você colocou lá. Imagina que fosse 1 quilo de água, né? 1 litro de água. Aí a geladeira retira calor desse corpo de água. E o que é que acontece? A temperatura saiu de 25 graus, por exemplo, e foi para 10 graus. Então houve uma variação negativa, né? Ela estava a uma temperatura mais alta, foi para uma temperatura mais baixa. Porém, a água estava na fase líquida e permaneceu na fase líquida. Veja que nesse caso também nós temos uma quantidade de calor apenas do tipo sensível. Foi sensível. Ela não foi suficiente para mudar de fase. Legal? E professor, como é que calcula essa quantidade de calor sensível? Você já sabe, quantidade de calor sensível, você calcula com aquela fórmula que nós já aprendemos. Quantidade de calor é igual M é a massa do corpo, vezes C, que é o calor específico do material que compõe aquele corpo, no caso se for água, é uma caloria por grama e grau Celsius. Vezes a variação da temperatura. É aquela velha fórmula que macete. Lembra? Que às vezes tem gente que escreve assim, né? Às vezes a gente até escreve mesmo.
ao invés do delta θ, o cara coloca delta T ou apenas o T, para fazer a frase, né? Para fazer a frase, o mnemônico, que macete. Então é assim que a gente calcula quantidades de calor do tipo sensível. Essa fórmula serve para a gente calcular quantidades de calor, trocas de calor do tipo sensível. Beleza? Legal? Venha para cá agora, ó. E a quantidade de calor do tipo latente? Que calor é esse, ó? Calor latente é uma quantidade de calor responsável pela mudança de fase de um corpo. Beleza? Imagina agora que você tem aí 10 quilos de gelo. Você tem 10 quilogramas de gelo. Não, tem gelo demais. 10 gramas. Uma quantidadezinha de gelo de 10 gramas. 10 gramas de gelo, você tem lá, ó, uma pedrinha de gelo de 10 gramas. Aí eu te pergunto, qual é a quantidade de calor necessária para pegar essa pedrinha de gelo e torná-la totalmente líquida? Torná-la totalmente líquida. Imagina, você tem 10 gramas de gelo e quer converter em 10 gramas de água. Tem 10 gramas de gelo e quer converter em 10 gramas de água. Ou seja, você tem uma amostra sólida e quer torná-la líquida. Você tem uma amostra sólida e quer torná-la líquida. Você quer mudar de fase. Então, para mudar de fase, você não usa calor sensível. Você usa calor latente. Professor, e tem diferença? Tem sim. Quando a gente for abordar os gráficos de mudança de fase, você vai ver que tem uma mudançazinha. E não é porque o pessoal que estuda física achou bonito que tem essa mudança. É porque na natureza é assim. O que nós estamos estudando aqui são ciências naturais. Então são observações que a gente faz na natureza e escreve no livro. O que é que a gente escreve no livro? Exatamente o fenômeno que acontece na natureza. E na natureza é diferente a forma com que a temperatura varia quando o corpo está em uma determinada fase, e nessa mudança aqui você vai ver que o corpo, né, que a temperatura, que o corpo, que o calor envolvido, eles têm um comportamento diferente quando você vai mudar de fase. Dentro de uma fase ele tem um comportamento e entre as fases ele tem outro comportamento. Então, dentro de uma fase, dentro da fase, seja ela sólida, líquida ou gasosa, mas se a variação da temperatura foi dentro da fase, o que você tem é calor sensível. O que você vai calcular é o calor sensível. E como é que calcula o calor sensível? Você calcula assim, ó, que macete. Quantidade de calor sensível é massa do corpo vezes calor específico daquele material que compõe o corpo, vezes a variação da temperatura. E se você tem uma variação, se o que você quer calcular é a quantidade de calor envolvida no processo de mudança de fase, se a quantidade de calor que você está calculando está aqui na mudança da fase, o que você vai encontrar, o que você vai calcular é o calor latente. E o calor latente, o que é mesmo? É a quantidade de calor responsável pela mudança de fase de um corpo. E como é que calcula na prática, professor? Você calcula assim, você pega a massa do corpo, digamos aqui, né, 10 gramas, você vai botar aqui 10 gramas, vezes o calor latente. Esse calor latente, professor, acha onde? Esse valor aí acha onde? Aí você acha nas tabelas, inclusive no nosso livro, tá lá na página 64, você tem uma tabelinha que tem o calor latente. Igualmente você tem uma tabela que tem o calor específico, você também tem uma tabela que tem o calor latente. Beleza? Não é bem tranquilo? Pronto. Com isso daqui a gente vai estudar o diagrama de mudança de fase daqui a pouquinho. Pronto, guerreiros? Vamos aqui agora para dois exemplos, um sobre calor latente e um sobre calor sensível. Um sobre calor latente e um sobre calor sensível. Você já consegue identificar qual é o que tem, qual dos exemplos fala sobre calor latente, qual fala sobre calor sensível? Deixa eu te dar uma dica, ó. Uma dica bem efetiva é que quando for falar em calor latente, em regra, o problema vai te dar o L de latente. Esse Lzinho aí, ele já vai indicar que o que você está procurando aí é o calor latente. A fórmula que você vai ter que usar é aquela fórmula. Você lembra que a fórmula que a gente usa para o calor sensível é que macete? Ó,
Que macete, não é? Não foi isso que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu a usar essa fórmula aqui, ó. Que macete. Essa daqui também tem um mnemônicozinho. Essa daqui, o mnemônico dela é que mole, né? Essa é um macete, essa daqui é uma moleza. Que moleza, né? Que moleza. Pode ser também que mole, que moleza. Você decide aí como é a melhor forma que você vai memorizar essa fórmula. Mas de qualquer maneira você vai utilizar a massa do corpo vezes o calor latente da substância, tá bom? Massa do corpo vezes o calor latente da substância. Calor latente é o L. O L já está aqui. Então você já sabe que você vai usar essa formulazinha que tem o L. Bom, e essa daqui, se o problema te deu o calor específico você aplica na fórmula do que macete, né? Na fórmula na equação fundamental da calorimetria. Que ela é uma equação que envolve e calor sensível, não é justamente a quantidade de calor responsável por uma variação na temperatura. Então, se tem variação na temperatura, aqui, ó, aquecer em 25 graus, não é variar a temperatura em 25 graus, o problema fala, ó, encontre a quantidade de calor necessária para aquecer em 25 graus. Aquecer em 25 graus é variar a temperatura de algo em 25 graus. Aí ele diz um corpo líquido de 10 gramas. A gente dá a massa do corpo. O corpo tem 10 gramas, a variação é de 25 graus. Ele diz que o corpo é líquido, ele não falou que houve mudança de fase. Então, se o corpo é líquido, ele permanece líquido. Se ele não falou que tem mudança de fase. E aí ele te deu também o calor específico da água, né? Embora nós devemos saber de cabeça que o calor específico da água vale 1, né? O calor específico da água vale 1, mas nesse probleminha aqui eu já coloquei. Aí o que é que você faz? Você aplica aquela fórmula aqui, macete. Quantidade de calor, no caso, quantidade de calor sensível, é a massa do corpo vezes o calor específico do material, no caso a água vale 1, vezes a variação da temperatura. A massa, o próprio problema já disse que vale 10. O calor específico da água vale 1. 10 vezes 1. E a variação da temperatura vale 25. 10 vezes 1, 10 vezes 25, 250 calorias. Tudo bem? Agora vamos para o outro problema. O outro problema diz assim, ó, calcule a quantidade de calor necessária para solidificar. Gente, quem lembra? Acabei de botar aqui agora há pouco um esquema que mostrava as mudanças de fase, né? Uma delas é a solidificação. É uma mudança de fase. É de algo que é líquido e está se tornando sólido. Não é isso? Algo que é líquido está se tornando sólido. O nome desse processo é solidificação. Ele falou que é o processo de solidificação, certo? Solidificação da água. Então você quer pegar 10 gramas de água e tornar ela 10 gramas de gelo, né? A água congelada, a água solidificada a gente chama de gelo. 10 gramas. 10 gramas. Beleza? E aí como é que faz? Bom, se envolveu um processo de mudança de fase, se envolveu um dos processos de mudança de fase, o que você vai utilizar é a fórmula do calor latente. Calor latente é aquele tipo de calor, é aquela troca de calor que acontece ali na mudança de fase. E como é que calcula? Ainda é mais fácil do que aquela, que é só pegar a massa do corpo vezes o calor latente daquela substância. Massa do corpo vezes o calor latente da substância. Bom, massa do corpo também vale 10 gramas, coloquei aqui 10 gramas. E o calor latente da água que está se solidificando é 80 calorias por grama. 80 calorias por grama, está aqui 80. E aí o resultado deu 800 calorias. Veja, professor, onde é que o senhor achou esse 80 aqui? Se não tivesse no problema, eu procurava onde? Aí no livro tem as tabelas. Tem tanto a tabela de solidificação, como a tabela de evaporação. Enfim, daqui a pouquinho, quando a gente for falar de diagrama de mudança de fase, você entende quando é e quais são as tabelas que você vai utilizar.
You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one, will you stay?